Boa noite, professores. Estou aqui novamente com vocês nessa nosso programa de recuperação e aprofundamento proposto pela Secretaria Estadual da Educação. Eu sou a professora Marília Muno, sou professora numa escola de tempo integral atualmente, sou formada em letras, com foco em português e inglês, e já leciono no estado há 15 anos. E novamente vou trabalhar com vocês com os sextos anos, a apostila Aprender Sempre, volume 1, e vamos dar continuidade no nosso trabalho, metodologia e sugestões de trabalho para vocês. Eu vou compartilhar a nossa tela aqui, para vocês conseguirem acompanhar a nossa proposta de trabalho, então. Vamos lá. Então, professores, a nossa formação de recuperação e aprofundamento, nosso componente curricular de língua portuguesa, com foco nos sextos anos, e nosso tema de hoje vai ser a sequência de atividades 4, com a apostila no volume 1. Vamos começar aí a falar sobre a nossa apostila. Vocês já sabem que ela está disponível no site da EFAP, efap.educação, sem ser cedilha, sem o tio, .sp.gov.br. A apostila tanto do aluno quanto do professor para vocês poderem acessar e baixar e utilizar nas salas de aula. Vamos dar início aí falando sobre os objetivos dessa nossa formação. Então, vamos revisitar concepções teóricas acerca do letramento e oralidade discutidas já na formação de etapa. Apresentar habilidades essenciais da sequência de atividades 4 e, em seguida, analisar atividades do Aprender Sempre. Sugerir propostas de metodologia com enfoque na oralidade para ser discutida no planejamento no ATPC da escola. Vamos para a nossa agenda. Vocês já conhecem a sequência da agenda, temos 3 momentos, então, na nossa formação. No primeiro momento, vamos analisar concepções teóricas acerca do letramento e da oralidade, que já foram discutidas na formação de etapa. No nosso segundo momento, vamos apresentar, então, a habilidade essencial da sequência de atividade 4, para depois analisar o Aprender Sempre. E o nosso terceiro momento, então, a proposta de metodologia com enfoque na oralidade para ser discutida no ATPC da escola. Vamos dar início aí, então, pessoal. Nosso primeiro momento, então, como já dito, né? Concepções teóricas acerca do letramento e oralidade discutidas na formação de etapa. Então, vamos dar uma revisada no que já foi dito a vocês, focar no que é necessário. Então, professores, a gente vai aqui conversar um pouco a respeito do letramento e a oralidade. Para Marcuski, do ponto de vista da realidade humana, o homem é um ser que fala, e não aquele que necessariamente escreve. Então, a oralidade, ela não é superior à escrita e nem derivada da fala, pois, para ele, a escrita não consegue reproduzir muitos fenômenos orais, como a linguagem gestual, a prosódia, os movimentos do corpo e dos olhos. A escrita possui elementos próprios, que não estão inseridos na fala, como, por exemplo, o tamanho e o tipo de letras, cores e formatos, elementos pictóricos, que operam como gestos, mímicas e prosódia graficamente representados. Então, ambas são práticas e usos da língua, com características próprias, mas não necessariamente elas são opostas, pois elas permitem a construção de textos com coerência, com coesão, pensamentos abstratos e usos de linguagens formais e informais e suas variedades linguísticas, estilísticas, sociais, dialetais. Então, o estudo da oralidade e letramento não pode ser desvinculado da contemporaneidade e as diferenças
e semelhanças entre a fala e a escrita não podem desconsiderar os seus usos no cotidiano. O objetivo da análise é a construção da língua e de textos sob a perspectiva interativa de práticas complementares e socioculturais. As práticas do letramento, elas têm por foco os usos, pois o que determina a variação linguística não são necessariamente as regras da língua, nem a morfologia, mas sim as manifestações de usos que o falante faz no ato comunicativo verbal ou oral ou escrito. O letramento, por Marcuski, não é o equivalente à aquisição da escrita. Existem letramentos sociais que surgem e se desenvolvem à margem da escola, não precisando, por isso, serem depreciados. Então, vamos fazer reflexões acerca disso. Então, nossas reflexões acerca aí da oralidade e da escrita, ainda falando sobre Marcuski, professores, as reflexões, elas dizem que não há uma dicotomia real entre a oralidade e a escrita, a oralidade e o letramento, seja do ponto de vista das práticas sociais, dos fenômenos linguísticos produzidos e dos eventos nos quais ambas as práticas se acham presentes. Oralidade e letramento, elas são realizações enunciativas da mesma língua em situações e condições de produção específicas e situadas que exigem mais do que uma simples habilidade linguística, mas um domínio de vida social. E, por fim, aí o letramento, ele é uma prática social estreitamente relacionada a situações de poder social, situada nos domínios discursivos, e muitas vezes se acha fortemente imbricado com as práticas orais. Então, aqui, professores, nós temos uma análise sobre, a gente vai falar sobre os documentos, né, do currículo em ação, documento curricular, e a articulação dos eixos de língua portuguesa que promove aprendizagens significativas. Então, para esse documento curricular, do currículo em ação, as práticas sociais de leitura de oralidade, de produção textual e de análise linguística e semiótica, elas delineiam o caminho básico que as escolas precisam priorizar. Então, falar, escrever e ler e escutar, são ações que se concretizam nos variados campos da atividade humana, o que significa, por exemplo, compreender e respeitar as variedades linguísticas enquanto construções históricas, sociais e culturais. As linguagens, elas são a construção humana que se realizam em contextos históricos e culturais, e por isso são portadoras e constitutivas de identidade que fazem a interação entre sujeitos que podem comunicar sentimentos, conhecimentos científicos, cibernéticos, por meio de diferentes formas de linguagem, né, a verbal, oral e escrita, corporal, visual, sonora e digital. Vamos então agora para o nosso segundo momento. Nesse nosso momento, então, nós vamos fazer a relação do tema central, que o foco é letramento, com as atividades da sequência de atividade 4 do material Aprender Sempre, e o foco na oralidade. Então, temos aqui a sequência de atividade 4, e nós iremos analisar a aula 7 do sexto ano do ensino fundamental. Então, essa aula, ela foi escolhida pois ela se conecta com a habilidade essencial que contempla o cordel, um gênero oral com marcas de oralidade em sua forma composicional escrita. Então, para analisar essa aula, o que nós faremos? Primeiro, rever a habilidade essencial dessa sequência e quais objetivos da aula 7. Segundo, vamos apresentar o conjunto de aulas, todas as propostas da sequência de atividade 4, são 8 aulas, e depois vamos analisar a aula 7, com foco na oralidade. Então, vamos dar início aí. Então, a proposição de aulas para vocês. Temos aí sempre 8 aulas,
E a nossa é a sétima, né? Está destacada aí, o casamento do bode com a raposa. Nossa habilidade essencial, gente, é EF 15, LP 15. Devemos reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginário e apresentam uma dimensão lúdica de encantamento, valorizando-os em sua diversidade cultural como patrimônio artístico da humanidade. Então, destacando, né, que essa habilidade ela tem uma relevância para essa sequência de atividade, pois no planejamento da aula ela confronta aí com o panorama dessas 8 aulas nessa sequência. Então, é muito importante fazer um traço de ações pedagógicas coerentes e significativas para essa aprendizagem, certo? Então, a gente sempre dá uma sugestão aí de um esquema semelhante para vocês conseguirem adequar com a sequência das aulas. Vamos analisar a aula, então, né? Aula 7, então. O casamento do bode com a raposa, na sequência de atividade 4. Então, qual o objetivo dessa aula? É reconhecer a dimensão lúdica de um poema de cordel, além de refletir sobre crenças populares, identificar os elementos estruturais do gênero textual, como personagens e foco narrativo, tá? Então, aqui a gente sugere primeiro fazer essa leitura desses objetivos, para os estudantes entenderem o que é esperado deles nessa aula, e assim eles conseguem dar início a partir de então. Essa aula, ela tem por objetivo não só reconhecer a dimensão lúdica de um poema de cordel, mas também fazer uma reflexão sobre as crenças populares, identificar os elementos, né, como dito aí, enredo, personagem, narrador, assim como as diferenças entre o texto escrito, oral, e a leitura compartilhada em voz alta. Como um recurso de reflexão por parte dos estudantes, eles também vão observar no ato da leitura que vão surgir outras formas, né, de análise na leitura. Então, as pausas, os ritmos diferentes de cada um, os gestos, as fisionomias. Então, cada um tem a sua particularidade, e nesse momento isso é importante para fazer essas diferenças, essas observações. E aqui, então, é interessante fazer esse compartilhamento junto com eles, tá? E a sugestão que fica aqui, então, no primeiro exercício, né? Leia um trecho do poema de cordel e depois responda as perguntas. Então, é sempre muito interessante, antes de cada aula, eu sempre sugiro isso, fazer o levantamento prévio com os alunos de conhecimentos que eles já têm, se eles já aprenderam sobre o assunto, alguma vez eles viram fora da escola em casa, se foi visto a respeito, se alguém já leu algum texto específico para eles, se eles sabem o que é folclore, que é tão importante para a nossa cultura, né? Já ouviram falar de folclore, de fábula? Já ouviram de alguma lenda? Temos lendas urbanas, que é muito falado. Às vezes eles até conhecem, mas não sabem nomear, né? Por isso que é importante a gente fazer esse levantamento prévio. Então, vamos continuar aí nossa análise da aula 7. Temos aí, então, ele coloca para os alunos na apostila um trecho, certo? Do casamento do bode com a raposa. Então, aqui vai ser importante conversar com os alunos a respeito do cordel, tá? Já foi feito o levantamento prévio, então agora, com uma parte do poema em mãos, mostrar para eles o que é o cordel, que tipo de gênero que é esse, onde ele surgiu, passar alguns detalhes a respeito da história do cordel, de como que ele funciona no ritmo, na métrica, nas marcas da oralidade mesmo, que é o que nós vamos focar nesse trabalho, né? E mostrar para eles também, é importante o professor começar essa leitura, e depois passar para eles. Agora é a vez de vocês fazerem essa leitura, para eles perceberem, né, os ritmos, as falas, os gestos, o tom de voz que muda de cada um também, isso é muito importante. E sempre lembrando, tá, gente, a gente pode fazer essa relação de tudo que eles têm de acesso.
O cordel, às vezes, eles não viram, mas vocês podem fazer a relação com uma fábula e com uma lenda, que é o que eles provavelmente tiveram mais acesso no dia a dia, na escola, em casa, no bairro deles, certo? Continuando, então, vamos para o próximo slide. Guardar um pouquinho, gente, que está um pouquinho lento aqui. Então, aqui temos, então, análise com foco na oralidade. Então, professores, vale destacar que o cordel, ele é um gênero textual oral, mas que ele faz o uso de outros elementos multissemióticos, assim como as xilogravuras, os cartazes ou pequenos livretos que podem ser distribuídos em praças públicas, e que muitas vezes o sertanejo ele declama seus poemas, né? Empregando a musicalidade, o ritmo que o tema exige, às vezes utilizando o instrumento que ele tem ali com ele, certo? Então, com a tecnologia, muitos cordelistas, eles se apresentam em vídeos nas redes sociais atualmente. E outros, né, outros tipos de recursos são utilizados também, recursos tecnológicos, que diagramam os poemas que são publicados nos blogs, por exemplo. E aí, depois dessa discussão com os alunos, eles devem ser convidados para responder essas questões a respeito do cordel lido, certo? Então, aqui vão ser feitas oralmente, de preferência, tá? Para ter essa conversa junto com eles, sobre o que eles entenderam, tá? Então, vocês pegam essas questões para debater junto aos alunos. E vou dar continuidade aqui, não vou ler com vocês, porque são várias questões, tá? Mas vamos discutir aí palavras desconhecidas. É interessante vocês pedirem para os alunos circular uma palavra que eles não conhecem, anotar na própria apostila ou no caderno, se eles preferirem, porque às vezes podem aparecer palavras que não estão não tá no dia a dia desses alunos. Não é de conhecimento por cultura, por regionalismo. Então, peça para eles anotarem, tá? E aqui vocês vão dar esse foco aí em cada aspecto do cordel com eles. Tudo bem? Continuando, então. A sistematização da nossa aula, então, né? Sequência de atividades 4, analisamos uma aula 7 aí do sexto ano. Então, para essa aula, como que nós tivemos o percurso, né? Iniciar a aula lendo os objetivos, apresentar o poema Cordel por meio de perguntas desafiadoras acerca dos gêneros textuais, né, que tem presença principalmente animal, convivendo situações humanas, realizar uma leitura compartilhada em voz alta, orientando para a observação tanto da oralidade no texto escrito, quanto nas diferenças da oralidade no ato da leitura, então de gestos, de ritmos, musicalidade de cada um, fisionomia, as pausas feitas na leitura, ou até breves pausas, longas, breves, e socializar as respostas dos estudantes, destacando que esses gêneros, qualquer um que vocês debateram, as lendas, as fábulas, os cordéis, trazem a riqueza da cultura popular brasileira. Isso é muito importante a gente dar esse destaque, né, para eles valorizarem a nossa cultura. Então, dá um foco a mais para o nosso país aí, que temos tanta riqueza, né, gente? Vamos para o terceiro momento, então? Então, nosso terceiro momento, proposta de metodologia com enfoque na oralidade, para ser discutida no planejamento no ATPC da escola. Então, relembrando a vocês, professores, que aqui nós temos apenas uma sugestão de metodologia, tá? Não se sintam obrigados a seguir essa sugestão que damos a vocês. Se vocês sentirem a liberdade e a confiança de seguir o que é sugerido, seria interessante a vocês, tá? Mas, se de repente não encaixa na turma que vocês se encontram, ou algum outro motivo, não se sintam obrigados a isso, tá bom? A gente sempre dá uma sugestão aí para vocês terem uma diversidade maior
no dia a dia. É muito interessante a gente conseguir mudar o que a gente tem, tá bom? Então, minha metodologia aqui de hoje sugere uma dramatização, um teatro para esses alunos, né? Eles gostam bastante. Sexto ano, eles adoram participar de teatro. Então, o que que faremos aqui? A gente vai focalizar aí na literatura, tá bom? Então, por exemplo, a gente pode pegar uma obra literária e refazer ela para essa apresentação junto com esses alunos. Tá? Então, esse conjunto das aulas da sequência de atividade 4, ela predomina textos literários. Então, é muito interessante, de repente, vocês pegarem algum outro texto relacionado. Não precisa necessariamente seguir os textos que estão na apostila, mas vocês podem trabalhar um texto à parte, que talvez mais curto, porque o tempo às vezes não é muito longo, mas vocês podem pegar um texto que dá para ter participação de vários alunos, que está seguindo o nosso tema de debate na nossa sequência de atividades, e trabalhar isso com eles, e eles adoram. Então, aqui, a gente fala do cordel, né? Então, é possível que os grupos, eles sejam organizados não só para a leitura dos poemas de cordel, mas também para dramatizar esses enredos. Vocês podem, inclusive, pedir aos alunos para eles imitarem os sertanejos, né? Eles cantando esses poemas, eles declamando, e aí fica aberto à disponibilidade de cada aluno, à diversidade da sala de aula também. Então, eles podem criar também, empregando musicalidade, ritmo com o tema, dependendo do tema que eles tiverem. E a gente pode utilizar também a tecnologia, que ela nos ajuda bastante nessas situações. Então, muitos cordelistas que se apresentam em vídeos nas redes sociais, eles utilizam recursos variados, e vocês podem ajudar, né, utilizar isso como ajuda para vocês. Aqui existem muitos poemas em blogs, se vocês pesquisarem também, que vocês podem utilizar nessa dramatização. Ou, de repente, vocês podem pegar, aplicar uma situação problema que está retratando o cotidiano desses alunos com problemas sociais, tá? Aqui eu fiz aqui uma sequência para vocês, mais ou menos a ser seguida. Então, a elaboração de roteiros com foco na estrutura composicional de narrativas, com personagens, espaços, ambientes, e com todos os compostos aí da narrativa. Segundo, estruturar as histórias por meio de rúbricas que irão orientar tanto na produção das cenas, quanto na atuação dos personagens. Terceiro, imprimir ao texto teatral os momentos de desenvolvimento das cenas, como conflitos, o clímax e o encaminhamento para o desfecho. E, por fim, desenvolver criativamente possibilidades de as apresentações serem realizadas em espaços prováveis na escola, ou até mesmo gravadas em vídeo para posteriormente divulgar nas mídias da escola. Posso dizer para vocês que minha escola, né, trabalho numa escola P, como me apresentei a vocês, ela já possui um equipamento de multimídia, e a gente tem essa possibilidade de gravar um vídeo com os alunos para divulgar, entre eles mesmos e nas redes sociais, e eles gostam muito. A princípio eles ficam com bastante timidez, mas com o tempo eles vão se soltando, e a hora que você está no final da aula, eles querem gravar tudo de novo. E isso desperta o interesse neles também, porque eles nasceram com a tecnologia, eles já estão nesse meio muito mais afinco do que nós, que somos mais velhos, né? E fazer essa conexão com eles é interessante. Porém, não tendo essa possibilidade, né, porque é uma sugestão, vocês podem pegar um intervalo para uma apresentação, ou irem até alguma sala de aula, uma sala de leitura, e utilizar para fazer essas apresentações. Isso desperta também mais engajamento para os alunos, né, motivá-los a se apresentarem para outras salas, principalmente para o sexto ano, que eles são muito jovens, e eles estão conhecendo a escola, conhecendo a nova metodologia que eles se encontram, e verem outras salas de aulas, outros alunos mais velhos, desperta esse engajamento maior para eles quererem participar, quererem fazer o melhor que eles podem nessa aula, principalmente por ser uma apresentação do que eles aprenderam. E aí eles se sentem mais confiantes, inclusive.
certo? Continuando aqui a dramatização. Então, ó, para promover a literatura de cordel na sala de aula, então, o que podemos fazer aí? Propiciar o acesso a variados textos de cordel, que possam ser por meio de pesquisas dos estudantes, ou disponibilizados pelo professor na sala. Então, aí vocês escolhem qual a melhor adequação para a sua sala de aula. Vocês preferem levar a eles, né, projetar, ou por vídeo, ou por imagem, ou vocês mesmos fazerem essa leitura desses poemas, ou se tiver possibilidade, pedir para fazer essa pesquisa, ou levá-los para fazer essa pesquisa, tá bom? Promover leituras compartilhadas em voz alta, com foco no ritmo, nas rimas, nos gestos, nas fisionomias dos leitores, para mostrar as relações entre o texto escrito oral e a oralidade no momento da leitura. Continuando. Orientar, então, também, né, para a seleção de tipos de cordel. Então, temos o folclore, contos de fadas, fábulas, temos variadas seleções. Então, é possível associar essas leituras também com os trovadores medievais, que já faziam uso desse tipo de poesia para falar das situações humanas, né? Eles pegavam o cotidiano, representavam também por meio dos animais. Então, eles representavam todos os tipos de situações. Isso é muito interessante trazer para eles também. Incentivar as produções de cordéis pelos estudantes, bem como a produção de materiais, como livretos com gilografuras, com temas discutidos em cada poema. Aqui, professores, essas produções, elas podem, de repente, se houver a possibilidade de vocês trabalharem junto com o professor de artes, né, pedir esse auxílio para eles fazerem essa produção de estilogravura, vocês fazem a produção de poemas e transformam num livrinho, ou um livrinho individual, ou um livrinho da sala, que fica uma gracinha também. Se vocês tiverem mais interesse ainda, fazer um varal da literatura de cordel, que é desse jeito que realmente acontece regionalmente, né? E fica muito bonito também para enfeitar a nossa sala de aula. Organizar a sala ou espaços fora da sala de aula para socializarem os poemas, os cartazes e os livretos, além dos momentos da leitura ritmada dos cordelistas, certo? Isso é a parte também muito gostosa de fazer essa socialização com os alunos. Vamos continuar, então? Vamos para o desdobramento para o ATPC. Primeira etapa, então, reunir-se com seus pares para discutir as sugestões apresentadas nessa formação. Refletir de que maneira os conceitos relativos a letramento e oralidade podem contribuir para o planejamento da sequência de atividade 4. Segunda etapa, selecionar as aulas da sequência de atividade 4 que atende às habilidades necessárias para serem retomadas com seus estudantes. Analisar a possibilidade de uso da metodologia. Opa, aqui tá errado, gente, vou corrigir junto com vocês. Aqui nós estamos falando sobre a dramatização. Então, analisar a possibilidade do uso da metodologia da dramatização para os alunos, né? E articular isso aí junto com a leitura e a escrita da poesia de cordel, podendo ser também fábulas e lendas, para ter os alunos aí no centro da aprendizagem. Na terceira etapa, elaborar o planejamento na TPC, observando se as sugestões acerca do trabalho com as habilidades essenciais e os seus respectivos objetos de conhecimento possibilitam fortalecer a transversalidade da leitura e da escrita, sempre promovendo a interação e a integração entre os estudantes e professores e vice-versa. Então, vamos fazer uma sistematização da nossa formação.
O que vimos aí nesse encontro? Revisitamos concepções teóricas acerca do letramento e da oralidade, discutidas na formação de etapa. Apresentamos a habilidade essencial da aula 7, da sequência de atividades 4, e em seguida aí analisamos a atividade dessa aula no Aprender Sempre. Sugerimos também uma proposta de metodologia, que foi a dramatização, a produção da literatura de cordel, a produção do livrinho com a xilografura, com enfoque na oralidade, para ser discutida no planejamento da TPC da escola. Então, estamos aí chegando ao final da nossa formação, temos a nossa referência bibliográfica, então, vou parar de compartilhar para conversar um pouquinho com vocês. Terminei um pouquinho mais cedo a formação, mas eu queria dar um enfoque junto a vocês, lembrando sempre, pessoal, de ter um pouquinho de sensibilidade quando se trata de um sexto ano, né? Nós temos aí alunos que mudaram de escola, que ainda nesse primeiro momento estão conhecendo a escola, é início de ano. Então, sempre lembrar que nós temos a necessidade de dar comandas a esses alunos e mostrar para eles o passo a passo do que nós estamos fazendo. Então, a gente vai fazer um levantamento prévio, né? Vamos dar início aí no levantamento de conhecimento. Vamos cada um falando o seu, o que cada um sabe, compartilhar esse conhecimento, põe na lousa se necessário, né? Escreve lá qual é o assunto que nós estamos tratando, para eles focarem e entenderem exatamente o que está acontecendo nessa aula. Quando vocês forem fazer a escrita, né? Dá o passo a passo para eles também, ó, já falamos da literatura de cordel, já falamos da fábula e da lenda, agora é o momento da escrita. Mesmo na hora da gente fazer a correção das questões que é de forma oral, anotem na lousa. Eu vou corrigir, precisa copiar? Aí o professor vai decidir se existe essa necessidade. Mas colocar na lousa para eles visualizarem essas respostas. Anota, a gente vai debater essa pergunta. Ah, você achou isso? Põe na lousa. Quem mais pensou assim? Pega outra questão, põe na lousa também. O que mais que vocês pensam? Então, dessa forma, os alunos ficam atentos. Ah, eu gostei da resposta daquele colega, mas eu penso um pouquinho a mais. Essa reflexão faz eles pensarem também e colocarem isso para dentro, internalizarem. E eles pensam muito, né, de acordo com o que eles ouvem do colega, então isso eles pegam para eles. Mas é interessante vocês lembrarem que às vezes eles têm a opinião que eles podem fazer essa soma. Ah, eu tenho minha opinião, mas eu gostei do que aquele colega pensa, eu gostei da maneira dele de falar, anota. E aí vai ser mais uma soma para esse aluno. As sugestões, como eu foquei para vocês e vou falar novamente, são sugestões, tá, professores? Vocês vão fazer o que é melhor para a aula de vocês, decidir se de repente essa aula encaixa no sexto ano, eles são alunos muito enérgicos, então vocês decidem se fica bom, se não fica, se dá para fazer, se não dá. Se quiser separar a sala em grupos, né, e da melhor forma que vocês quiserem trabalhar, a gente sabe nosso dia a dia e qual que é a melhor forma, e eu espero que a melhor forma seja encaixada para vocês. E eu vou finalizar por aqui essa formação, desculpa prolongar um pouco o papo, agradeço a todos por estarem aqui, eu espero que tenha agregado em algo a vocês, assim como agregou a mim também, agradeço meus colegas aqui de Libras que estão transmitindo para vocês também, e agradeço a todos que estão contribuindo para essa formação. Espero que vocês estejam aqui novamente numa próxima vez. E até mais, gente. Obrigada e tchau.